Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje tem o tema Educação Católica, uma educação importante para os tempos atuais, né? Como Belém tem muitos colégios católicos e tem uma educação católica muito consistente. E temos um colégio muito famoso, muito forte aqui, que tem uma presença muito católica na sua educação, que é o Colégio Gentil Bittencourt, né? Todo mundo conhece o Colégio Gentil Bittencourt, no Sírio, quem não conhece, né? Sai justamente da transladação no período do Sírio, um colégio famoso aqui em Belém, que tem uma reconhecida e importante educação católica. E para conhecer um pouco mais sobre a história do colégio, sobre como o colégio se mantém hoje como uma referência na educação católica aqui em Belém, nós convidamos a irmã Rosilene da Silva Trindade, que é diretora administrativa do colégio. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda aqui no nosso programa Janela Aberta. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, agradecemos de coração e muito honrada de estar aqui compartilhando desse tema, eu diria, fenomenal, importante. É verdade. Só antes de falar sobre quem foi a fundadora do colégio, com a inspiração católica do colégio, o colégio tem quantos anos? Esse ano estamos completando 220 anos. 220 anos? 220 anos. Nossa, é uma presença, né, ininterrupta. É o colégio mais antigo do Brasil, com educação ininterrupta. Nunca deixou de funcionar. Ele não parou o colégio? Nunca parou. Não parou, ele passou uns 10 anos sem funcionar, e depois reconstruiu. Ele sempre foi assim? Sempre foi colégio, sempre funcionou. E sempre com essa estrutura, irmã? Sempre com essa estrutura, depois que veio para esse prédio, né? Que ele começou alugado em outros ambientes aqui em Belém, até a construção dele nesse espaço hoje. Esse espaço hoje. Reformado, o nome mais atual para a gente, Augusto Montenegro, né? Que remonta a mais de 100 anos essa história, né? Sim. E Augusto Montenegro, quem entregou o bastão para as irmãs, para as freiras, filhas de Santana. As irmãs filhas de Santana, que tem a Congregação das Filhas de Santana, Mãe de Maria Imaculada, foi fundada por Madre Rosa Gatorno. Madre Rosa Gatorno. Quem foi Madre Rosa Gatorno que inspirou tanta educação, tanta força na educação aqui para vocês? Quem foi Madre Rosa? Uma mulher de muita coragem, uma mulher de muita fé, de muita devoção à Nossa Senhora, a Maria. Por isso o nosso nome, Filhas de Santana, Mãe da Maria Imaculada. Mas antes ela queria chamar Mínimas de São Francisco, mas sempre com o nome de Nossa Senhora. Né? Mas Madre Rosa, ela nasceu num berço familiar católico, onde seus avós, a sua mãe e seu pai, muito católicos. Só para ter uma ideia dessa família muito engajada na igreja, o futuro Papa, Pio IX, a quem Madre Rosa depois foi conversar com ele, na fundação do Instituto, visitava a casa deles, visitava a casa dos pais dela, de tão próxima à igreja que eles eram. Né? E Madre Rosa nasceu nesse berço, né? Bebeu dessa fonte com seus avós, com seus pais, de fazer caridade, de educar crianças, ensinar crianças já ali na catequese, nos grupos de mulheres que tinha naquela época. Madre Rosa nasce desse berço, eu diria assim, católico, dentro de família, dentro de casa. Né? Aí ela começou o quê? Ela quis logo trabalhar com... Não, como foi? Viveu uma vida normal, vamos dizer assim, né? Uma vida laica, Uma vida laica, né? De participar de grupos, hoje nós chamaremos de grupo de jovens, né? Mas naquela época, grupo de senhoras, leigas, consagradas, e que trabalhavam na igreja, de fazer orações. E Madre Rosa tinha essa vivência e pensava no seu íntimo de se consagrar a Deus, mas em obediência à sua família, aos seus pais, que escolhiam os noivos, né, escolhiam seus maridos, ainda quando criança, e ela chegou por voto de obediência ao seu diretor espiritual da época, a assumir e aceitar o matrimônio. Madre Rosa foi 7 anos casada. Teve 3 filhos. Não sabia. Ela viveu todos os segmentos de uma vida... Sério? Sério. Eu imagino, não sabia dessa história. A gente diz assim, foi uma mulher, foi
foi noiva, foi esposa, foi mãe, foi viúva e foi consagrada. Ah, ela foi viúva também? Não sabia. O marido dela, depois de uma doença, morreu, faleceu por 7 anos de casado. E o filho dela, caçula, que também teve uma doença de criança, faleceu também meses depois, 6 meses depois do falecimento do marido dela. E a filha dela com uma doença também ficou surda-muda. Sim. Mas no final dessa trajetória toda, ela fica com essa filha, Carlota, surda-muda, e vai até o Papa, quando sente a inspiração de fundar o Carisma, e o seu diretor espiritual sempre a orientando, indicando, e ela foi falar com o Papa, que na época era Pio IX, né, que andava na casa dela como cardeal, na casa dos pais, né? E assim, um pouco com essa história bem resumidinha da vida da Madre Rosa, que foi, aos 27 anos, ela já estava fundando o Instituto. Já tinha vivido tudo isso. Mas o carisma dela, sempre, o que eu queria saber é o seguinte, era para educação? Porque, o que tem a ver ela com a educação? Isso. Quando ela sentiu a inspiração do Instituto, a fundação do Instituto, ela tinha uma devoção, um amor muito grande ao crucificado, a Jesus na cruz. E como que uma inspiração, como que sussurrando no ouvido dela, ela ia anotando os 9 pontos do Instituto, que ainda hoje, eu trouxe inclusive a nossa Constituição de Diretórios, que está se renovando depois de 20 anos, atualizadíssima, eu diria quentinha, saída do forno, né? Esse ano todo o mundo está renovando, está recebendo novas constituições, com nova diretriz, atualizada com o direito canônico, com a igreja e tudo mais. E esses 9 pontinhos nasceram, surgiram e brotaram as Constituições das Filhas de Santana. E Madre Rosa, na época da fundação, não estava previsto, não era comum fundação de instituto, pelo contrário, era quase que meio tolhido, quase não se dava muito espaço para essas novas aberturas de congregações, de fundação, de grupos religiosos. Estava como que banindo, né, parando um pouco isso. E Madre Rosa nasce na igreja com esse desejo, né, de se identificar com Jesus, na doação materna, na doação, e se identificar com Jesus na cruz, né, de se doar totalmente. E quando Madre Rosa fala com o Papa, que o Papa diz para ela fazer a vontade de Deus, criar um instituto, muito próximo a esse episódio que ela vai em Roma falar com o Papa, há uma grande calamidade, há uma grande pandemia, vamos chamar a pandemia de cólera em toda a região, onde muitas crianças, muitas famílias são desfeitas, são dilaceradas, e ela começa a cuidar desses doentes. Ela e mais 5 irmãs que começaram o instituto em si, né? Os primeiros ramos, como ela gosta de dizer nos escritos dela. E nós começamos cuidando desses doentes e depois olhando para esses doentes, para essas mães, para esses pais, e muitos chegavam, e muitos morreram, né? O outro lado tinha as crianças, tinha os jovens, como ela tem nos escritos dela, ela se referia às meninas em perigo de perder-se. Então, começando a educar, a cuidar e a orientar essas jovens com todos os cuidados, como uma mãe faz com uma filha, ao ponto de chegar à educação básica, sabe? De cuidados de higiene pessoais, a formação de habilidades manuais, caseiras, até chegar no patamar de educação mesmo que a gente tem como hoje, né? Que nessa época a educação era aprender a tocar um instrumento, né? Coisas manuais, artesanais. A educação muito pautava por esse viés no início. Inclusive nós, né, no colégio, era esse tipo de cuidado. As internas passavam por todos esses cuidados, desde uma educação para com os cuidados pessoais de higiene,
aos ambientes e depois cursos técnicos e outras coisinhas, que depois eu te conto uma novidade, né? Eu diria assim, um conteúdo que tem nos nossos documentos, lendo e pesquisando nas nossas bibliotecas no colégio, encontramos esse dado muito importante, que acredito pouco explorado ainda por nós. E pela cidade, pelo povo, porque é um local de cultura, e onde a nossa história se mistura com a história da educação da própria cidade, do próprio estado. Eu acredito que nós estamos perdendo ainda alguns valores que estão ali, muito guardados, muito ali dentro ainda. A gente voltando um pouco à história da Rosa Gatorno, quando ela foi na Itália, né? Na Itália. Qual é a cidade da Itália? Em Gênova. Em Gênova. Logo cresceu a congregação? Isso que eu queria saber, teve uma expansão? E quando vocês vieram para o Brasil, como que foi? O Papa Pio IX disse à Madre Rosa que ela foi aos pés dele para dizer, olha, eu tenho pais idosos, tenho filhos que Deus vai me pedir conta. E o Papa disse para ela que ela tinha que fazer a vontade dele e que ela não se preocupasse com isso, porque ele falava para ela, o teu instituto vai se expandir rapidamente como o voo de uma pomba, por todos os lugares, por todos os continentes. E, de fato, isso aconteceu em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos anos. Nós viemos para o Brasil, justamente para Belém do Pará, a pedido da Madre Rosa, um convite do bispo da época, em 1884. Nossa, ainda no século passado, no século retrasado, né? Século XIX ainda vocês vieram para cá. Isso. Já com essa missão de cuidar da educação. Da educação. Então vocês foram pioneiras ainda nesse, podemos dizer assim, como irmãs educadoras. Naquela época vocês já vieram com essa. E por que Belém do Pará? Por que para o norte? Ou foi para o Brasil inteiro? Era uma missão? Não, as Filhas de Santana, o primeiro local que nós pisamos como Filha de Santana foi aqui em Belém do Pará. Pois é. Mas já era uma missão de ser Amazônia, era? Não, tinham contatos, né? O bispo da época tinha contatos com padres em Roma e tinha que é muito amigo da Madre Rosa, como eu lhe falei, ela era muito envolvida na igreja, conhecia muitos cardeais, muitos amigos influentes, e eles falaram para esse bispo do Brasil, daqui, né? Que tinha um instituto nascente com irmãs, com a irmã fundadora muito, vamos dizer, corajosa, né? Sim. E com certeza toparia assumir essa missão. Ele estava procurando as irmãs que pudessem administrar e cuidar desta obra, né? Sendo as mestras, as professoras, e cuidar e gerir de tudo, E Madre Rosa prontamente aceitou e viemos para cá. As 5 primeiras irmãs italianas. Madre Rosa nunca esteve aqui? A Madre Rosa nunca esteve. Pessoalmente, não. Mas ela abençoou a missão para cá? Ela que deu o visto autorizando para as irmãs virem. Ela tinha muito desejo de vir, mas tu sabes que levava meses agora, essa é uma curiosidade, aqui. Vocês que têm a questão histórica, existe registro da chegada dessas irmãs? Fotos não precisa mostrar aqui, primeiras, mas assim, no Colégio Gentil vocês na biblioteca, tem? O nome das irmãs, foto das irmãs. Fotos dessas primeiras irmãs? Das primeiras irmãs que chegaram aqui em Belém do Pará. E fotos delas no próprio espaço, sabe? No próprio espaço com as jovens, com as educandas, né? Muito bem. Como eu lhe disse, as irmãs 100% tomavam conta de tudo. Então tinha a irmã, vamos chamar da portaria, né? Da portaria à direção da escola. As salas de aula, nos corredores. Claro que era uma outra visão, não é a visão de hoje, não havia, era 1884, gente, era uma outra época, né? Uma outra época. Olha, os telefones do Colégio Gentil Bittencourt para você anotar aí, se você quiser conhecer um pouco mais. Vocês fazem algum tipo de visitação histórica no colégio? Temos, e nós estamos preparando o nosso futuro museu, que está ainda em projetos, nós vamos começando a executar, onde vamos fazer essa visitação mais detalhada. Né? Mas ela é liberada para na secretaria, na biblioteca, fazer esse tour
Olha só, 91, que sempre é o DDD, né? 32 22 31 75, 32 22 31 75 e o 98897 1594, 8897 1594, também é Zap esse telefone, todos da secretaria, você pode passar uma mensagem, se você quiser uma informação do Colégio Gentil, nesses 2 telefones, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre educação católica, conhecendo um pouco mais sobre o Colégio Gentil Bittencourt, né, e o trabalho desenvolvido pelas Irmãs Filhas de Santana, que foram fundadas por Madre Ana Rosa Gatorno. Quero mostrar aqui esse livro para vocês, que eu recebi de presente aqui das irmãs, com muita alegria, olha só. Madre Rosa Não Amou por Brincadeira, de Giovanni Barra. Esse aqui é um dos livros que aqui conta a história de Madre Rosa, não é isso? Isso. Essa grande freira. Também quero mostrar esse livrinho aqui, que é uma história em quadrinho, né? Também fala um pouco de Madre Rosa Gatorno. Essa irmã que muito bem fez para a humanidade, né? Só uma pergunta, quantos colégios baseados na inspiração de Rosa Gatorno existem no Brasil e aqui na Arquidiocese? Só o Gentil, é? Não, aqui em Belém do Pará, na Diocese, somos 2 colégios, né? O Colégio Santa Rosa e o Colégio Gentil. Tá. E a nível de Brasil, de província, na nossa província, Amazonas, Pará, Belém, Ceará, nós estamos com 4 colégios na nossa província. E em Brasil, nós somos 2 províncias e uma delegação, cada uma com o seu colégio ou a sua missão, que nós estamos não só em colégios, mas também em hospitais, asilos, orfanatos, paróquias, nas pastorais. Mas o foco maior dessa província e da província, por exemplo, que a gente chama do Nordeste, em Recife, é os colégios. Nós respondemos aqui na província por 4 colégios. Por 4 colégios. E o nosso Colégio Gentil Bittencourt, um colégio famoso, conhecidíssimo aqui, muito importante. Muita gente estudou no Colégio Gentil Bittencourt, estuda no Colégio Gentil Bittencourt. Como disse a irmã, estou recebendo a irmã Rosilene da Silva Trindade, que é diretora administrativa do Colégio Gentil. É um colégio que está ininterruptamente, desde a sua fundação, foi o ano da fundação? 1804. 1804, então são 220 anos, 220 anos. O colégio sem parar de funcionar, quer dizer, ele não teve uma época que ele parou, ficou sem funcionar, não, há 220 anos o Colégio Gentil Bittencourt funciona. Então, quanta história esse colégio tem para contar para nós. Então, em 1884 ele foi entregue à administração das irmãs, né? E ela estava contando aqui que as irmãs chegaram numa época também, né? Chegaram do hábito preto, vestindo a mesma roupa que vestiam na Itália. E viveram aqui todos esses anos. E as irmãs trabalhavam já com a educação, era assim, a lógica delas. Era uma educação para quem? Para menina, para jovens, para mulheres, para meninas. Era que naquela época era colégio para os meninos, colégio era separado, né? E o nosso era só para as meninas e o detalhe, para as indígenas. As indígenas? Começamos com 200 meninas indígenas. E tem registro disso? Tem registro disso. Inclusive, esse ano, eu vou até dizer uma coisa, para quem assistir a gente e for lá no colégio dizer que participou, que assistiu com a gente, vai receber um exemplar do nosso calendário por 5 anos, né, a começar desse ano, onde conta essa história também. E nós vamos presentear quem está nos assistindo, um telespectador da TV Nazaré, que ouviu o Theo dizendo, né, vai receber um calendário desse. Tá certo. Que mostra desde o portão. Quem agora passar ali na frente do colégio, vai olhar no portão, tem um emblema, tem um brasão, já ali no portão, contando essa história que a gente está aqui falando um pouquinho. E lá tem registro também da educação das indígenas. E fazendo esse histórico, aprofundando esse histórico, né?
com uma equipe, né, da faculdade aqui local, da universidade, pesquisando junto com a gente esses dados históricos e com uma das nossas irmãs que viveu essa época dos anos 70, dos anos 60, do funcionamento do colégio. Ela narra, inclusive, e ao pesquisar nos documentos históricos, encontramos a mesma história, que a primeira indígena formada, hoje é o ensino médio, né? Mas naquela época, os anos de formação finais, os 3 últimos anos, ela saiu de lá para fazer a prova, o concurso, e ela foi a primeira indígena formada em odontologia. E ela estudou os 3 últimos anos no Gentil. No Gentil. Quer dizer, já tinha essa ideia de formar para professora, pra era isso? Era aquela que... não sabe dizer o que era, formal, ensino... A educação, educação formal. Licenciatura. Licenciatura era naquela época? Não, o nome não, mas as primeiras professoras saíam de lá, do Colégio Gentil. E tudo eram as irmãs que faziam? Tudo eram as irmãs. Não tinha professora assim como a gente tem... Dessa forma. Eram as irmãs que davam português, matemática, geografia, eram as freiras. Artesanato, costura, porque a educação começou mesmo com todas essas formações manuais, né, que elas chamavam, né? As irmãs da portaria, as irmãs do almoxerifado, as irmãs da louça, da roupa, tudo era educação, tudo era formação. Aos estudos intelectuais, de formação mesmo, né? A mesma irmã que estava lá dando aulas, né? A mestra, né? Ainda hoje muitos dos nossos alunos chamam as mestras, né? As freiras, as mestras, e elas estavam lá na sala de aula, mas também estavam lá no almoxerifado, na limpeza, junto com todas as internas. Quantas irmãs chegaram a morar no Colégio Gentil? Nós temos relatos, as primeiras foram 5 irmãs, depois tem relato de 9 irmãs, 14 irmãs, a 50 irmãs, 30 irmãs, porque tinha que dar conta de tudo, né? De tudo. Tem relatos e fotos que mostram essa presença das irmãs das educandas, né? As fotos últimas que nós encontramos nos nossos arquivos, contamos até 14 irmãs, mas desse grupo grande, né? As irmãs enfermeiras dentro do colégio, as irmãs enfermeiras dentro do colégio. E tudo acontecia dentro do colégio? Tudo acontecia dentro do colégio. O artesanato, tudo. A cozinha era dentro do colégio, tudo. A lavanderia dentro do colégio, tudo. A vida era tudo dentro do colégio. O estudo era dentro do colégio, a oração dentro do colégio. Dormiam dentro do colégio. Não se saía do colégio, a lógica era internato mesmo. Internato mesmo. Porque a maioria dessas jovens vinham de regiões longínquas, não vinham da própria cidade. Vinham de regiões longínquas aqui da região norte, aqui do Pará, aqui do Belém. Se a gente pensar que quem não conhece Belém, a cidade velha é um pouco afastada do centro da cidade velha. Então, hoje, o Colégio Gentil Bittencourt é no centro da cidade, né? No bairro Nazaré, é no centro, né? Mas naquela época era afastado, né? Dos anos 1800, né? Já era afastada. A ideia era justamente manter afastado, Era, também. E também, né, teve um tempo que sempre teve, sabe? A gente se escandaliza, mas de pandemias, de contágios em grande quantidade, a cidade, né, muita transmissão, mosquito e tudo mais. E se você observar, inclusive isso, o Colégio Gentil tem uma história para contar da própria época, sabe? De doenças, se você olhar o colégio, hoje, se a gente fosse refazer esse colégio, ele dava 4 andares. Que o parapeito dele tem uma média de 7 metros. E as janelas são bem grandes. Você, quando for lá receber o seu calendário de presente, porque eu escutou aqui o Theo, na nossa conversa, você vai observar que é bem alto, bem grande. Por quê? Por causa da ventilação. Quanto mais ventilado, mais arejado, mais janelas, menos contaminação. Menos as jovens, menos as irmãs, menos as pessoas que adoeciam. E isso tudo orientado pelos construtores da época, né? E sempre a ideia, e quando que começou
aí vamos entrar nesse assunto aqui, quando que começou a relação do colégio com o Círio de Nazaré? Pronto, 2 anos depois da chegada das irmãs no colégio. A trasladação começou em 1906, a sair do colégio. 2 anos depois que as irmãs meio que se misturam, né? A história da religião, da religiosidade e da vida religiosa em torno das irmãs, a ponto disso acontecer. A trasladação começou 2 anos depois que as irmãs estavam no colégio, né? Já eram as administradoras do colégio, né? Já eram responsáveis por aquele grupo de formandas, né? De estudantes, de internas, de educandas, que é o nome que mais se vê nos históricos. Educandas, educandas, as internas educandas. Então a ideia, quer dizer, já nos registros históricos já aparece o Colégio Gentil como uma referência do Círio de Nazaré. A imagem peregrina saindo do Círio de Nazaré. 1906. 2 anos depois da chegada das irmãs lá também, né? Dessa nova, que conta os 100 anos, já tinha 100 anos de fundação, né? O colégio. E a outra ligação por ser filha de Santana. Quem é Santana? Senão mãe de Maria Imaculada, né? E essa ligação de Santana, se você olhar bem, também a oração que a gente reza ainda hoje, né? A Nossa Senhora de Nazaré, da estipe real de Davi, descendente de Santana e São Joaquim. Sim. Esse casamento bonito, que eu acredito que a gente também pouco conhece, pouco explora, no sentido de entender essa ligação de vida e fé e da própria construção daquilo que se formou e que se hoje é, né? Não esquecer essas raízes quando você fala das escolas católicas e a nossa história aqui em Belém do Pará, no Colégio Gentil, é uma história que remonta à história da educação do Brasil, da escola católica no Brasil também. Porque nasce em comunhão com o governo, com o Estado, como somatória, como um vínculo de fortalecimento para gerar formação, vida, qualidade para as pessoas. E a gente sente que tem essa missão também, né? De somar, de doar, de colaborar com essa missão educacional, que é muito além só do intelecto, mas também da formação, né, cognitiva, mas também da formação humana, o homem como um todo, integral, íntegro, justo, bondoso e que vive a sua fé. Muito bem. 3222 3175, 3222 3175, 988 97 1594, 8897 1594, são os telefones do Colégio Gentil Bittencourt, para você passar um zap, para você passar uma mensagem, ligar, também querer conhecer, e aí você pode ir lá, dizer que assistiu ao Janela Aberta, aqui o nosso programa, para receber o seu calendário lá. Primeiro que ligar e for. Aí você vai lá e vai receber o calendário e conhecer um pouco mais sobre esse colégio maravilhoso que tanto bem faz a nossa sociedade. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo a irmã Rosilene da Silva Trindade, diretora administrativa do Colégio Gentil Bittencourt, que o nosso tema é educação católica. E é o colégio de referência aqui na nossa cidade, um colégio importante, que hoje tem uma referência católica, né? Queria perguntar para a irmã, quais são hoje os desafios, irmã, de trabalhar a educação católica? São vários desafios, Primeiro deles, eu poderia dizer, na minha opinião, é a gente se reconhecer e valorizar essa educação, que a gente não perde, não fica aquém para nenhuma outra instituição. Nós temos condições de oferecer uma educação
completa, integral. Então, isso é valioso, isso é importante. E fazer com que as famílias, a sociedade reconheça isso também. Esse é o nosso principal desafio. Porque quando a gente fala isso, a gente está falando de sermos competitivos, né? Vamos falar essa palavra, e é justamente um segundo ponto que eu vou te dizer de desafio nosso. Porque ser competitivo não é só resultados grandiosos, né, de vestibular e tudo mais, também. E nós temos muitos alunos que participam de Olimpíadas. Se a gente for abrir as escolas católicas, ampliando, né, as escolas católicas a nível de Brasil, a nível de Belém, nós temos uma participação em Olimpíadas, em prêmios formidáveis. Por exemplo, uma das nossas escolas no Ceará foi representada com vários alunos com prêmios máximos na Olimpíada, na OBA, né, que a gente chama, que é uma das grandes e concorridas Olimpíadas. Nós temos essa participação. No nosso colégio também, aqui no Gentil, participando de várias Olimpíadas. E por causa delas, por exemplo, nós temos alunos que vêm nos visitar anualmente e que estão lá na NASA, que trabalham lá, que são estudantes de lá, que são pesquisadores de lá. Então, eu acredito que nós precisamos conhecer mais essa história, divulgar mais essa história. Esse é o terceiro desafio, sabe? Da gente realmente fazer essa competição, ou dizer que nós estamos no ranking aí, como todas as outras escolas que não são confessionais. E outro diferencial que eu diria que é o nosso quarto desafio é que nós somos hoje, no começo você falou, as irmãs eram da portaria, as mestras das salas de aula. Hoje as irmãs contam com os leigos consagrados, com os leigos que não são consagrados, que trabalham, que são técnicos, que são profissionais, né, da educação, também com as irmãs, vêm estudando, vêm se aperfeiçoando. E contamos com 80% dos leigos que nos ajudam. Aí qual é o desafio? É contar com essas pessoas que elas também unam, invistam essa espiritualidade, esse carisma, que não é só dar aula, não é só ser um professor, sim, mas é ser um educador católico, sim, é ser um educador filho de Santana, que bebe do mesmo carisma que a gente. Esse eu chamaria dos meus 4 principais desafios hoje das escolas católicas. Certo, porque um pai, por exemplo, quando procura uma escola católica, claro que ele procura para que o filho ou a filha aprenda os conteúdos das diretrizes curriculares nacionais, sem dúvida nenhuma. Mas ele quer um diferencial, ele quer que o filho tenha uma diretriz religiosa, ele quer que o filho aprenda os valores religiosos que uma escola confessional pode dar. Quer dizer, isso o Colégio Gentil mantém, né? Mantemos. Quer dizer, por exemplo, as orações, os períodos, os tempos fortes da igreja, isso vocês continuam mantendo? Continuamos mantendo desde os pequenos, desde as crianças de 2, 3 anos aos adolescentes, né? Onde a gente vai incentivando a prática da oração cotidiana, da oração das refeições, da oração pessoal, do silêncio, da justiça, da honestidade, de todos os valores, né, da mansidão, da humildade e também da perseverança, da persistência, da gente seguir em frente e alcançar os nossos objetivos com leveza, com justiça, com paz, que Deus também quer isso da gente, quer isso para a gente, quer pessoas bem formadas em todos os rankings, em todas as esferas da sociedade. E nós podemos oferecer isso, e nós oferecemos isso ao longo desses 200 anos. As irmãs sempre tinham essa coisa da educação também, né? Sempre. Quer dizer, a ideia de ensinar, sair dali com uma formação religiosa também, né? Isso. Não havia essa preocupação quando as irmãs chegaram aqui também? De batizar as pessoas, a unção dos enfermos, de facilitar, de usar os sacramentos da igreja, fazer com que aquelas pessoas que estavam ao nosso entorno se chegassem à igreja através dos sacramentos. Antigamente se fazia primeiro Eucaristia nas escolas, acho que hoje ainda Sim, faz? Fazemos ainda. Faz? Aproveitando, né, nós estamos dentro desse contexto das escolas católicas e nós, das escolas católicas,
eu diria nós, porque eu conheço nossas outras escolas, dos nossos outros carismas dentro da igreja, e todos nós temos as famílias, os casais, o matrimônio, temos os diáconos, muitos diáconos trabalham conosco, nós temos muitos leigos consagrados, né, como o nosso Instituto Secular, por exemplo, que são as irmãs que têm os votos, mas vivem secularmente, vamos chamar assim. E o Movimento da Esperança, que são os leigos, que vivem também da espiritualidade. E as nossas escolas estão permeadas dessas pessoas que vivem várias facetas da vocação dentro da igreja, dentro dos colégios. Também os colégios, nosso colégio, por exemplo, ele é um exemplo de todas as vocações na igreja, que estamos lá dentro, 24 horas trabalhando pela educação, por essa missão, por essa vocação que é educar. A senhora falou aqui sobre vocação, sobre leigos, quem quiser conhecer o carisma. Existe algum dia de encontro, por exemplo, o vocacional de vocês, como funciona? Aqui nós estamos dentro dos colégios, nós temos os encontros de catequese, nós temos os encontros com os juvenis, e a partir desses encontros, dessa presença com os jovens, na formação, por exemplo, né, vamos agora já na preparação próximo do Círio, tem o Feste Mariano, onde os jovens participam com canto, com música, com poesia, com dança, e esses jovens fazem parte de um grupo, e esse grupo é acompanhado pelas irmãs, onde a gente aproveita o útil ao agradável, né? Aproveita esses encontros e vai dando essa formação, e aqueles que vão tendendo para a vida religiosa, sacerdotal, para os grupos de vida, né? E outros grupos juvenis que tem na arquidiocese. E acaba sendo uma indicação. E a gente sempre buscando também para... E os que se interessam, que vão participando mais com a gente, faz um pequeno tempo de formação aqui conosco. Faz um tempo de formação. Indo e vindo, né? Não é fechado. Mas eu estou falando daqueles, por exemplo, os simpatizantes, os que querem fazer, respirar o carisma, seguir o carisma. Como é que faz? Começa com esses encontros, né? Às vezes final de semana, uma tarde, geralmente um sábado, um domingo. Aí quando isso vai ficando mais forte, né? E depois vamos fazer encontros nacionais, encontros a nível estadual, aí nós vamos para Fortaleza, vamos para outros ambientes, até fechar o ciclo. Eu decido, agora eu vou para o aspirantado. Aí eu vou, que nós temos vários locais de formação, noviciado em Fortaleza, aspirantado em Recife, e a gente vai fazendo esse acompanhamento na base aqui em Belém, fazemos aqui, depois vamos enviando para esses locais de formação, que é integral. A pessoa fica lá em formação integral. Os jovens, as jovens que decidem ficar conosco um pouco mais de tempo integral. Isso já são as jovens, né? Isso já são as pessoas de 18 anos. E os leigos consagrados também podem... Aqui nós temos as terças-feiras, às 18h30, no Colégio Santa Rosa, o nosso grupo que chamamos Movimento da Esperança, onde leem, estudam e rezam e bebem da fonte. Estuda esse livro aqui, né? Estudam todos os livros da Madre Rosa, vários livros, mais de 8 volumes de carta da Madre, então... estuda a espiritualidade gatoriana, como é que se chama? De Rosa Gatorno, das Filhas de Santana. Das Filhas de Santana. E temos esse grupo... Vão fazendo discernimento, né? Esse grupo que nós chamamos Movimento da Esperança, são senhoras, senhores, jovens, e quando são grupos com idade menores, crianças e adolescentes, aí formam outro grupo, né? Mas hoje esse grupo ele é misto, senhores e senhoras, para jovens, para casados, para solteiros, para todo mundo. É bem amplo. Bem amplo. É bem amplo. É bem amplo. E no final de semana o Colégio Gentil faz algum tipo de atividade? Essa atividade de formação é planejada pelo nosso serviço de serviço religioso, a responsável é a irmã Mona Lisa, e ela cria encontros e a gente faz uma agenda móvel, né? Dependendo da procura, dos ingressos, das pessoas que se inscrevem, dos jovens que se inscrevem.
e se planeja e se cria aquele momento. De manhã, aquele momento de espiritualidade, e à tarde, geralmente, uma recreação, um banho de piscina, jogar bola, um pouco de dança, um pouco de conversa, e aí a gente vai concluindo o dia. Com a presença das irmãs, do padre que acompanha o nosso colégio, e do diácono. Como ele disse, ali tem um celeiro para todas as vocações. Todas as vocações. E outra coisa, o Colégio Gentil, a gente encerrar nossa entrevista, o Colégio Gentil, ele tem... como é que da educação infantil até... Da educação infantil ao ensino médio. Ensino médio? Ao ensino médio. Todas as três etapas, né? Educação infantil, fundamental e ensino médio. Preparando para a Aí as matrículas universidade. Começam quando? Agora já, de primeira mão te falo, já agora na segunda quinzena de setembro. Na segunda semana de setembro. Já pode reservar a matrícula? Já pode reservar. Nós já estamos fazendo atendimentos, né? Já estamos fazendo atendimento, agendamentos, ainda sem muita publicação, mas na segunda quinzena de setembro é oficial. Já estamos com as matrículas abertas. Muito bem, olha. Tanto para esse ano quanto para o ano que vem, né? Que a maioria, ainda nessa semana, a gente ainda está fazendo matrícula para esse ano, mas já temos agendamentos para 2025 já. Tá certo. Telefone 32 22 31 75, anote esses telefones, 32 22 31 75 e 98897 1594, 8897 1594, também Zap para você passar uma mensagem, passar um recado, marcar para visitar o colégio. Quando o museu estiver pronto, irmã, volte aqui para a gente falar, mostrar imagens desse museu, essa coisa tão bonita, né? História das irmãs, um colégio de 220 anos, que nunca interrompeu as suas atividades. Imagina os livros históricos, as matrículas, os alunos, quanta gente também famosa passou e estudou nesse colégio. E tem a assinatura deles lá. Tem a assinatura dessas pessoas todas lá. Quer dizer, é a história da nossa cidade, né? Quantas pessoas passaram por lá. Há uma obra grandiosa, né? E o bem que esse colégio tem feito aqui na sua presença, o carisma da Madre Rosa Gatô, né? Ela não imaginava, né, o quanto bem as irmãs dela fariam aqui na nossa Arquidiocese de Belém. Quero agradecer a irmã Rosilene pela entrevista, desejar sucesso no trabalho no Colégio Gentil. 30 segundos para as suas considerações finais. Muito obrigada, com muita alegria, muito honrada de poder contar um pouquinho dessa história e deixar o convite para que toda a cidade, todas as pessoas também visitar os sites, lá tem muitas informações e nos visitar, com certeza. Estaremos lá de braços abertos e você vai ver a grandiosidade e o quanto a gente precisa unir força para continuar escrevendo os próximos 200 anos. Muito obrigada. Tá certo.